Bem, e agora vamos ao terceiro painel do dia com o tema A Melhor Defesa é o Ataque. Afinal, como equilibrar os investimentos em prevenção e resposta a incidentes e quais as estratégias adotadas hoje pelos setores mais visados. Nós temos o prazer de convidar para abrir esse tema o gerente de desenvolvimento de novos negócios na área de segurança da Cisco, Ghassan Dreibi. Por favor. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Tranquilo? Bom, na verdade, esse é um tópico interessante, um tópico que nós vemos discutido já há algum tempo dentro da nossa casa, na Cisco, com nossos parceiros, e eu acho interessante essa discussão, porque exatamente o que a gente vê no mercado é a pergunta, né? Como me defender, como me preparar, como conviver com isso? Porque, de certa forma, e a gente fala isso já há algum tempo, as ameaças estão aqui, elas já entraram na nossa rede, elas fazem parte do nosso dia a dia, tanto pessoal quanto profissional. A utopia de estar 100% controlando é realmente uma utopia, não é difícil se controlar. É tudo uma questão de quanto tempo a gente leva para saber ou para entender a crise ou a ameaça ou o escopo dessa ameaça. Então, antes de a gente começar a falar sobre essa composição da solução, a melhor defesa é o ataque, ou se as soluções que a gente tem hoje são suficientes ou não, eu queria trazer alguns temas à discussão, né? Eu recentemente adotei uma prática de fazer algumas comparações. Essa frase ela é quase impossível de ser interpretada se a gente for tentar ler. Ela foi dita por um secretário de defesa americano em 2007, quando tentou justificar a invasão a um país, e eu acho interessante porque ela exatamente exemplifica o que a gente passa hoje no dia a dia de segurança e informação. Em resumo, eu vou tentar fazer um paralelo para vocês. Existem coisas que eu sei, existem coisas que eu sei que sei, né? Existem as ameaças conhecidas, as ameaças, os tipos de ameaças conhecidas, por onde mais ou menos elas vêm, pelo cenário de aplicações ou de DNS, o que seja, eu sei o que sei e me defendo contra elas, com equipamentos, com soluções, com o que seja. Existem coisas que eu sei que não sei. Eu sei de coisas que eu não vou saber me defender exatamente dessa forma, me proteger ou identificá-la no dia zero, no momento zero. Isso também em segurança é verdade. A gente imagina a anatomia de um ataque ou interpreta a anatomia de um ataque com base no que a gente já passou, no que a gente já viveu e tudo mais. Mas o pior e o mais difícil de interpretar é o que eu não sei que eu não sei. E essa é a tarefa que a gente vive hoje. Existem coisas que eu não sei por onde vai vir. Então a gente fecha portas, a gente coloca equipamentos, a gente faz barreiras, cria processos e a ameaça chega de uma outra forma. Às vezes usando ferramentas que a gente julgava já controladas, né? O DDoS, a gente acabou de falar de DDoS aqui. O DDoS deixou por muito tempo de ser um foco de análise. Spams, não tem mais spams no mundo, então esqueço dos spams. E aí a gente tem algumas análises que mostram isso. O mercado, avaliando esse mercado, a gente vê que os clientes em geral, com todo o investimento que foi feito em aquisições, equipamentos, em firewalls, em NGs, em IPS, com tudo isso, ele se julga responsável em dizer que, olha, a maior parte dos casos diz, olha, eu estou confortável com a política de segurança, estou confortável com o que eu tenho em termos de política. Por outro lado, os mesmos 90%, 54% deles dizem que tem que conviver com explicações de ameaças que chegam à rede. Ou seja, mesmo estando confortável com a política que ele mesmo criou, que ele mesmo investiu, ele tem que conviver, porque essa é a realidade. E a gente olha de uma forma mais específica, analisando as notícias atuais, eu peguei essas matérias de ontem, de uma revista falando das principais ameaças de 2016. E aí fala de cloud computing, fala de phishing, fala de malware, sem dúvida, os APTs, advanced malwares, a hacking automobilístico, que está todo mundo falando, né? Mobile devices, o BIOD está longe de estar resolvido, mas continua. Cartões de crédito, CryptoWall, né? Recentemente falando com uma pessoa aqui nos procurando no stand, encriptaram minha máquina, o que eu vou fazer? Se tivesse backup, você não teria um problema hoje nas mãos. É toda uma questão de processo. E olhando tudo isso, chegando até a parte de infraestrutura, né? Os ataques, os estados promovendo ameaças, as infraestruturas industriais sendo ameaçadas, sendo focos de uma estratégia de tomada de dados ou de detecção de coisas que circulam ali dentro, fica fácil achar a resposta, né? Quase tudo é problema, né? Tudo é prioridade. Se eu te olhar para as prioridades de 2016, é tudo, é phishing, são questões de malwares, ameaças conhecidas, desconhecidas, antigas ou novas. É complicado você achar uma solução
pontual, encontrar uma resposta para cada um desses itens. E o que acaba acontecendo? Como as ameaças quebram essas barreiras de firewalls, quebram essas barreiras de investimento que a gente fez até agora. Exemplo é esse: as grandes empresas, as grandes corporações investem todos os anos em segurança da informação, em atualizar seus sistemas, em mais ferramentas de controle. Essa indústria de cyber-ataques, porque não é mais o hacker somente, né? É uma indústria, o que ela busca? Maneiras e ferramentas mais fáceis de ganhar acesso. É simples assim. A ameaça vai existir. Criar um APT, criar um código malicioso específico para cada um de nós é uma realidade, ela não vai morrer. A grande discussão é como eu coloco essa ameaça onde eu quero, como eu coloco esse código sem ser visto e chegue no ponto que eu precise. Por que eu vou bater de frente a uma grande corporação se eu sei que ela tem o NG Firewall, se eu sei que ela tem inúmeras barreiras? Óbvio que eles tentam. Né? A gente pega o Angler e outros tipos de switch de ataque, eles tentam, mas eles não vão só por aí. Se eu não consigo, como o caso do governo americano, no caso dos Estados americanos, nos Estados Unidos, na região americana, a maior parte do sistema das empresas emprega terceirizados, empresas parceiras. Então, em vez de ele atacar a empresa maior, que é preparada, ele ataca a empresa menor, o seu parceiro, o seu sócio, ou, por que não, o seu remote user, o usuário na sua casa, trabalhando com VPN. Ali, a probabilidade de ele não estar protegido é muito maior do que atacar e focar no site corporativo, na principal empresa. Então, de verdade, é tudo uma questão de objetivos. E o objetivo atual é chegar mais rápido à rede de vocês, aos dados de vocês. E essa outra informação mostra exatamente isso. Eles são feitos para serem bem dinâmicos e inteligentes. A maior parte dos malwares atuais, 60% deles, toma os dados que foi programado para tomar em menos de 1 hora. 54% não são detectados por meses. Eles ficam circulando ali e ninguém vê. Por quê? Porque são muito específicos, se camuflam, eles usam táticas. Por exemplo, falando de novo de DDoS, se ataca a DDoS, a empresa, para que toda a equipe de TI fique focada em DDoS e se esqueça de outras portas de entrada, outras formas de entrada. E aí ele publica ou inclui o que ele quer em relação à rede. Então, é realmente uma estratégia organizada de ganhar acesso, de chegar aonde se quer. Então, o escopo aqui, a minha proposta de discussão com vocês, não é só discutir a vida ou não, ou o ciclo de vida de equipamentos, porque hoje eles são super eficientes, todos eles, não só de uma marca ou outra. A solução evolui muito, detecta muito mais, é muito mais rápida, mais performance, temos mais hardware. O tema aqui é enxergar o problema. O problema aqui o mundo é mais conectado, o mundo se conecta de qualquer coisa, a qualquer lugar, de qualquer device, a qualquer site ou cloud do mundo. O que a gente fez com tudo isso foi expandir a superfície possível de implantar uma ameaça. É simples assim. Então, ao invés de discutir qualidade do equipamento, a ideia aqui, a minha proposta, depois de discutir, é onde colocá-lo, como colocá-lo, aonde e por que ele tem que estar ali. E é uma proposta interessante, porque hoje, quando eu começo a discutir com alguns clientes, com alguns amigos do mercado, infelizmente a gente não vai ficando mais novo, vai ficando mais velho, né? E quando a gente vem nesses eventos, a gente recorda todo mundo que a gente conhece. Tá claro, as ameaças vão chegar. Os APTs são agressivos, identificar tudo no dia zero é impossível, e o grande desafio aqui é conviver com eles, conviver com essa ameaça, né? Saber conviver. E no fundo, é preciso interpretar o que vai acontecer. Se é criado um APT com um objetivo claro. E o que se quer fazer em seguida em relação a isso, depois dessa criação? Colocá-lo em algum lugar. Ganhar acesso a quê? A rede de dados, a cloud, ao data center, ao seu servidor específico. O que se busca é a entrada. Eu posso tentar bypassar um firewall, bypassar um IPS, bypassar um sistema de segurança. Ou posso tentar fazer sistemas mais simples, um pendrive, mídia social, social engineering. Eu posso fazer, como já aconteceu, roubar a senha do LinkedIn de algum de vocês. Para não falar da empresa de vocês, falar da minha empresa, né? Se roubar a senha do Paulinho, que trabalha comigo, do LinkedIn, e ele me publica algo no LinkedIn, eu confio nele. O LinkedIn não é uma ferramenta como o Facebook, ela é muito mais executiva, muito mais bonita, né? Eu vou lá e baixo a apresentação dele, baixo o vídeo dele, e eu trago um código. Ou aceito um código, né? Então, os phishing são cada vez mais avançados. Novamente, o phishing volta a ser uma ferramenta de entrada de ameaças. Pendrives, a gente dá pendrives de gift em todos os eventos.
quem te garante que não tem nada ali dentro, né? E que você tem sistemas que detectam dentro do endpoint, que às vezes nem é da empresa, às vezes é do BIOD, ele é pessoal, que você plugou ali dentro e trouxe algo para a empresa. Então não é, às vezes é super sofisticado, às vezes é super simples, como isso. Toda essa análise que eu estou mostrando aqui de números, ela foi feita a cada 6 meses, ela é feita a cada 6 meses com 500 empresas do mercado mundial, inclusive do nosso país, da nossa região Latinoamérica. E um dado que me chamou a atenção, entre os números, como eu já mostrei, é o de VPN. Dessas 500 empresas, 73% foram detectadas com VPN suspeitas. O que é VPN suspeita? VPN que não vem de um funcionário. É uma VPN que vem de alguém. E aí, se a gente parar e pensar, o que é uma conexão VPN? É um cliente padrão IPsec, qualquer um pode gerar. Eu preciso ter seu username e seu password. Se eu não tiver um token, realmente é só isso que eu preciso. E o gateway de acesso, o endereçamento IP do gateway. E me conecto à empresa. Então, às vezes a gente se prepara para algo tão sofisticado e a gente não tem os processos corretos. A gente não tem a visão correta de posicionamento. E a ameaça chega por aí, por essas brechas que eu deixo de acesso à rede. Esse é o diferencial que a gente tem que começar a interpretar e entender. É tudo uma questão de tempo para a ameaça chegar até nossas redes, chegar ao nosso dia a dia, assim como uma questão de tempo de eu detectá-la. E esse é o desafio. Se eu puder resumir o que a gente faz em relação à estratégia de segurança como produtos, como inovação, é ganhar tempo. É a gente ganhar tempo de descobrir mais, evitar com que a ameaça me prejudique, que pare a minha empresa. Porque a dependência tecnológica que todos nós temos hoje é tremenda. Se eu parar a minha rede, para a minha empresa. Não é mais como no passado que para o e-mail, para o acesso web, não é para a produção, para o meio de pagamento. Não pode mais acontecer isso. Então é uma questão de simples resolver. Super simples. Segurança tem que estar em toda parte. Security everywhere. Essa é a proposta. E ao invés de a gente discutir a qualidade desse produto específico, a funcionalidade dele, como eu coloco esse nível de visibilidade na minha rede ou na minha empresa. E essa é a discussão. Não existe uma bala de prata. Isso vai ser difícil a gente encontrar. Um equipamento, uma resposta. É um design, é uma arquitetura que, óbvio, que se compõe por produtos. Mas o que a gente fez como vendedores de segurança para os nossos clientes, nas discussões que a gente usualmente tem, é fazer isso. Eu tenho um problema e eu ataco ele. Eu tenho uma necessidade, eu vendo o produto. Eu tornei a minha solução fragmentada, distribuída demais. Tem tanta informação, tanto log, que se tornou complexo de entender o que é uma ameaça e o que não é uma ameaça. O que é real e o que não é real. E aí eu tenho um exagero de gerenciamento, o estresse em gerenciar tudo isso. E muitas vezes você perde o foco. A ameaça chegou, ela está dentro de casa, eu não sei, mas eu estou olhando para o outro lado, estou olhando para DDoS, estou olhando para outro tipo de ataque, que são realmente agressivos, mas esse é o ponto, a gente não sabe o que não sabe. Esse é o desafio que a gente enfrenta nas empresas hoje. E a resposta, e nossa proposta aqui para a discussão é, obviamente, ter produtos, mas eu vou mudar um pouco o escopo. Em vez de a gente falar de produtos como Faro, dar nome a eles, a gente precisa de mais sensores. Eu preciso de equipamentos que vejam, que me protejam antes da ameaça chegar. Durante a tentativa de ataque. São produtos de web security, de email security, de firewalls, de IPS. São soluções que me garantem um nível de controle. E que, no final, como realmente a gente tem classificações de todos eles, né? Então, antes, durante e depois uma tentativa de ataque, eu tenho soluções que me defendem, que podem me defender. Eu posso dar nome a elas e julgá-las se elas são eficientes ou não. Mas o mais importante para mim, como Cisco e como o nosso time, é que isso sejam sensores. Ao invés de falar de produto, vamos falar de sensores. Você precisa de mais sensores. Aonde? Em mais pontos. Eu preciso ver mais. E antes de que a ameaça chegue, eu preciso ter mais informações. Durante, eu preciso ter mais sensores, obviamente, mas eu preciso ter acesso a informações globais, a informações mundiais, não só da minha rede, mas o que passa ao redor do mundo. Se a gente sabe que outro site de e-commerce está sendo atacado dessa forma, eu preciso avisar os nossos sites que esse tipo de perfil de tráfego vai chegar. E que pode chegar e que você já tenha visto ele. Então, eu preciso de mais sensores de inteligência e eu preciso de ferramentas de coverage. Depois que aconteceu, quem é o paciente zero? Por onde começou? Qual foi o dispositivo? Quem trouxe? Nome e apelido? Então, em geral, a resposta aqui, pessoal, e que a gente quer trazer para a discussão com vocês é visibilidade. Eu preciso ver mais, saber mais, ter mais informações de quê? De mais sensores. Aonde? Nos pontos estratégicos. Então, a minha proposta de solução não é só dizer, novamente aqui, se o firewall deixou de existir ou ele vai deixar de existir. Eu acho que é difícil dizer para onde vai o desenvolvimento, mas aonde a gente se encaixa, onde ele tem que estar. Em alguns ambientes de baixa latência, eu não posso pôr um firewall IPS.
mas eu tenho que ter soluções de segurança. Então, o que a gente tem que fazer como pilar número 1 da solução? Ver mais, com mais sensores. Os sensores podem ser firewalls, IPS, qualquer solução, como pode ser a própria rede, o switch, o access point, o roteador. E não me entendam mal, não é porque eu sou da Cisco que eu estou dizendo que a minha solução é a única que funciona em termos de análise de redes ou de visão de redes. A ferramenta tem que ser, a estratégia de segurança tem que ser tão inteligente hoje que precisa ser um pouco agnóstica em relação a isso. E precisa funcionar com distintas formas de arquitetura de rede. Então, eu tenho que ter visibilidade, ver mais. Ter mais logs não significa nada. Eu tenho que somar algo mais interessante aí, que é contexto. O que é contexto? Da onde veio o tráfego? Quem é o usuário? Qual o device? Ele pode estar aí? Ele tem permissão para estar aí? Então, log por log é um dado e me gera muitos falsos positivos. Mas se eu tiver contexto ao dado, eu posso fazer uma segmentação. Olha, esse usuário é um usuário que é guest, ele não tinha que estar fazendo nada nessa rede. Jogue para a rede correta dele. Ou seja, eu preciso segmentar, limitar o escopo do ataque. De que forma? Com sensores. Então, com contexto, com visibilidade, eu agrego uma resposta final que é automatização, ou automação, né? Que é o quê? Ter análise de comportamento. Esse dispositivo não é mais um carro, ele deixou de ser um carro. O tráfego dele, a credencial dele é de um carro, mas o que está gerando aqui na minha rede é o perfil de uma máquina Linux ou de uma máquina qualquer. Então eu tenho que ter ferramentas que me mostrem a mudança de comportamento de tudo que se conecta à minha rede. Não vou nem começar a falar de IoT e IoE aqui, porque a gente vai ficar o dia inteiro falando disso. Mas, de certa forma, tem muito a ver com isso. Ver mais, agregar contexto e automação. Essa é a resposta que a gente quer dar em relação à proposta de uma solução ou outra. Usar a plataforma de rede, seja ela qual for, como sensor, e como uma forma de enforcement, uma plataforma que trabalhe corporativamente com a estratégia da empresa. E, por fim, só para deixar para a gente discutir aqui, algo que o Brasil e a Latinoamérica usa muito pouco, que é a parte de cloud computing. Muita coisa pode ser feita na nuvem. Nossas redes são cada vez mais limitadas em termos de inspeção. Custo, budget, orçamento. Existem soluções em cloud de serviços de segurança que executam muito bem inspeções profundas de alguns tráfegos. E muitas vezes nós somos preconceituosos, dizer que não tenho segurança se eu posso mandar meu dado para fora. Numa cloud de segurança, eu não tenho limite de performance, eu não tenho limite de inspeção, eu posso fazer o que eu quiser ali. Tem processamento ilimitado para mim. O que eu tenho que ter é um bom contrato. Então, a minha proposta de discussão com vocês é essa: revisar o modelo que a gente atua em relação à adoção de segurança focada em produtos para responder um tipo de ameaça e analisar uma arquitetura de segurança que esteja presente em toda a parte, em cada acesso, em cada device. Essa seria a ideia. Gassan Dreibe, muito obrigado, parabéns pela apresentação. Pode sentar-se, fique à vontade, você está em casa, Graça. Venha para cá também, por favor, para comandar o debate que teremos agora, com a participação do gerente de segurança da informação na Via Varejo, Daniel Bastos. Vamos recebê-lo, por favor. A Security Expert da AES Brasil, Larissa Escobar. O gerente de segurança da informação da EMS Pharma, Tiziano Benetti. E o diretor da VMF Consultoria, Victor Murad. Boa tarde, Graça. Bem-vindos os senhores. Senhora, por favor. Obrigada. Bem, boa tarde. Todos já acordaram, tomaram um cafezinho. E depois nós vamos para aquela. Mas a gente está tendo duas apresentações interessantes que já deram aí o tom dessa tarde. E vocês que nos assistem pela internet também, já tiveram tempo de almoçar, assistir as palestras e agora estão com a gente aí nesse debate. Bem, a gente, não sei se vocês se recordam, vamos lá, lição de casa, que nem professora. A gente falou sobre ataques, né? Mas a gente falou de ângulos diferentes. A gente discutiu ataques durante o processo, quer dizer, quando ele está acontecendo. Foi bastante polêmico, todos se posicionaram sobre isso. Isso hoje. Ontem a gente falou sobre o pós, né? E agora a gente está avaliando exatamente o antes. Quer dizer, qual o modelo de prevenção mais adequado, quais são as tendências desse modelo, e vamos revisitar algumas
tecnologias ou produtos, na visão do Gassan, a gente não ficaria preso aos termos, mas eu, como jornalista, vou provocá-los sobre o futuro do firewall, do antivírus e outras questões como essas, para a gente avaliar um pouquinho os modelos de proteção. Para isso, eu vou convidar vocês que trabalham em organizações que têm, né, como missão e como rotina, né, trabalhar um modelo de prevenção, né, todos vocês. Então, eu vou começar com o Tiziano, na indústria, e o que você puder, né, passar para a gente também, para poder compartilhar aqui conosco, o seu modelo e a sua visão do que seria hoje um modelo de prevenção adequado na sua rotina ou na sua visão. Obrigado, Graça. Alô? Oi. Obrigado, Graça. É um prazer estar aqui. Esse é um momento histórico muito interessante para a gente que trabalha com segurança da informação, porque a gente está vivenciando uma mudança de paradigma, né? E é uma mudança que afeta, em grande medida, a questão de prevenção, né? Por que eu digo isso? Uma coisa que a gente escuta muito é que o perímetro, aquele conceito de perímetro que a gente tem, né? Tem um pedaço aqui do espaço eletrônico que faz parte da empresa e um pedaço que não faz parte da empresa, tem uma divisão entre essas duas coisas. A gente escuta muito dizer que isso morreu, né? E eu acho que é verdade. E não morreu só porque a empresa vai atrás de você na sua casa. Você da sua casa se conecta na empresa, de outro país você se conecta na empresa, né? Eu já tive funcionário meu fazendo intercâmbio, morando 3 meses em outro país e trabalhando para mim normalmente, remotamente. Mas não é só por isso que o perímetro morreu, mas ele morreu porque o mundo lá fora chegou dentro da rede da empresa. Então, todos os funcionários estão, sem exceção alguma, conectados, né? Lá do pessoal mais simples ali, que faz o trabalho mais simples da empresa, tem lá um WhatsApp, vendo vídeos, transferindo dados, muitas vezes pelo Wi-Fi da sua empresa, muitas vezes sem você saber, né? Então, não é que a empresa saiu, mas, na verdade, o mundo entrou para dentro da empresa. Isso nos coloca na seguinte situação: as nossas redes corporativas não são mais ambiente seguro. É ambiente hostil. É quase como a internet, né? A gente não pode mais confiar que porque um ativo está dentro da nossa rede, ele é um ativo controlado e está mais livre de ameaça, né? A gente não pode mais se dar esse luxo. E até por isso, eu sustento, tenho dito muito isso, a Graça já me ouviu falar isso umas 10 vezes, que aquele modelo padrão que a gente tinha de proteger, o que a gente chamava de parte interna do nosso perímetro, que monta um baseline, monta um standard e fica perseguindo esse standard, né? Trabalhe com IT Compliance, faça o seu parque chegar naquele ideal que você desenhou, que seria um modelo de prevenção contra os ataques. Isso morreu. Às vezes eu tenho até dúvida se isso algum dia existiu, né? Eu brinco assim, todo mundo aqui quase trabalha com segurança da informação, se não todo mundo, né? Quem aqui já viu um relatório de vulnerabilidades totalmente verde, assim? Tirou um relatório de vulnerabilidades aqui da estrutura do meu cliente ou da minha empresa, estava tudo verde. Tinha uma vulnerabilidade amarela ali num cantinho e tal. E eu trabalho com segurança há 10 anos, eu nunca vi isso na minha vida. Então eu fico pensando, e agora a gente está num ponto em que o volume de informação nos colocou numa situação em que não dá mais para viver essa ilusão. Então eu acho que o ponto central, pegando um gancho no que o Gassan falou na palestra, eu acho que o ponto central hoje é monitoramento, é visibilidade, é vigilância, né? Pensa, com o volume de informação que todos os nossos funcionários lidam no dia a dia, interagindo com a rede, com tudo que eles fazem, não tem mais como você fechar todas as portas e falar, bom, se eu fechar todas as portas, ninguém vai entrar, isso não funciona. Tem um amigo meu que diz assim, putz, segurança é igual água, né? Problema de segurança é igual água, se tiver um buraquinho é por ali que ela vai entrar. Não adianta, a gente não consegue fechar tudo. Então, eu acho que a minha visão é que vigiar e caçar quem está dentro da sua rede
é o ponto central de vigilância. A gente está vivendo essa mudança de paradigma. O que eu quero dizer com caçar? Uma vez eu fui num debate desse, a Graça fez uma provocação assim. Você já se considera invadido? Você acha que a sua rede já está tomada nesse momento? Né? Essa era a discussão. Acho que faz uns 2 anos que a gente fez isso. Naquele momento, né? E a resposta é sim, e tanto é que hoje eu acredito que é mais importante você achar quem já está na sua rede e conter essa invasão do que tentar montar medidas que evitem que cheguem a entrar na sua rede, porque eu acho que isso não existe mais. Quando 54% dos malwares ficam muitos e muitos meses na empresa sem ser detectados, eu acho que é muito mais efetivo em termos de prevenção você achar esses malwares que já estão nas nossas redes lá, esperando para agregar algum valor para o atacante, do que ficar tentando fechar todas as portas onde o novo malware possa entrar. Então, para mim, a grande mudança é essa. Ainda mais num mundo onde o ataque não é mais feito em largura. Hoje ele é feito em profundidade, né? Foi-se o tempo em que o hacker ia lá, pegava uma nova vulnerabilidade, varria o espectro de rede que ele tivesse acesso ali para ver quem tem aquele problema para tentar entrar por ali. Acabou. Antes escolhia-se a vulnerabilidade primeiro e depois o alvo. Hoje escolhe-se o alvo primeiro. A gente vive a era dos ataques direcionados, né? E como a gente não consegue fechar todos os buracos, não adianta. Você tem que ir no que não é óbvio, e é naquele pedacinho que você tem dificuldade de cuidar que o atacante vai explorar. Então, na minha opinião, é muito mais quente em termos de prevenção você achar quem entrou e ainda não causou estrago, porque acredite, esse cara está lá, do que ficar tentando fechar tudo que é buraco para ninguém entrar. Ok, Tiziano, com certeza suas frases e colocações darão elementos aqui muito importantes para o debate também, para quem está nos acompanhando pela internet, a nossa plateia. Vamos ouvir mais uma visão. Daniel já esteve comigo também, em outras oportunidades, inclusive no TI Varejo, discutindo um pouco segurança. E varejo, estamos falando aí de um outro mundo. Então, tentando já ir direcionando um pouco para a polêmica desse nosso painel. Quando o Tiziano defende, né, que a gente tenha que investir, que vocês, no caso, tenham que investir mais em vigilância, na sua visão, que nível, então, de proteção de perímetro ainda cabe nesse contexto? Como é que você vê isso? Ele já falou que o perímetro, Tiziano já derrubou o perímetro não existe mais. Então, eu fico fazendo uma analogia com a casa, né? Como se a gente pensasse assim, não, tira o muro, põe só câmera de vigilância e vamos ver como é que vai e monitora o tempo todo. Isso é para provocar um pouquinho você, viu, Tiziano? Que a gente já se conhece há um tempinho. Sim, que é bom, né? Né? Então vamos lá, Daniel, e aí? Tira o muro, não tira o muro? Que tipo de muro a gente coloca? Vamos lá. Bom, eu concordo que o perímetro também já tenha sido extinto. Hoje a gente não consegue mais definir o que é dentro, o que é fora. Tem equipamento corporativo do lado de fora, tem equipamento pessoal do lado de dentro. Então, essa definição clara que a gente tinha no passado do meio ambiente corporativo como um ambiente protegido e resguardado e um ambiente hostil do lado de fora, que eu criava um muro alto com arame farpado, segurança armada, 24 horas passando para um lado e para o outro. Isso era suficiente para proteger uma empresa. Hoje não é mais, porque aquele equipamento que tem informação sensível está circulando do lado de fora, acessando a internet do cybercafé ou do hotspot do hotel, trafegando informação corporativa. E eu tenho o inverso também, equipamentos que são dos meus funcionários, dos funcionários da empresa, sendo ligados do lado de dentro, trazendo uma série de riscos à empresa e tudo mais. Então, isso transforma num campo de batalha praticamente infinito, porque qualquer lugar a tua informação pode estar sendo exposta e pode estar sendo atacada. E é bem complicado usar as ferramentas de perímetro tradicional para poder mitigar isso. No meu ponto de vista, as barreiras de perímetro, a segurança tradicional, ela vai continuar existindo, porque eu ainda tenho ameaças
digamos assim, antigas, que estão presentes, e eu discordo um pouquinho do Tiziano. Opa! Quando ele fala que o ataque agora não é bem só direcionado, né? Mas eu tenho direcionado, que o cara ele fez um trabalho antes, ele conhece como é que a gente funciona e ataca aquela fraqueza específica, mas ainda tem o ataque massivo, que o cara está atirando para todo lado e o primeiro que tiver na linha de tiro ali com aquela vulnerabilidade vai ser afetado. O exemplo foram as últimas vulnerabilidades de SSL, PUDO, Shell Shock e tudo mais, que no dia seguinte da divulgação daquilo, os IPS no mundo todo estavam alarmando centenas e milhares de eventos daquele tipo de tentativa de exploração. Então, eu acho que agora a gente tem os dois cenários. Eu tenho ainda o cenário que o cara atira para todo lado e quem ele acertar está valendo, mas também tenho aquele cara que ele já escolheu o alvo, ele tem um objetivo, ele quer buscar uma informação específica e ele vai tentar entrar na surdina, digamos assim, sem fazer barulho. E esse é o cara mais difícil de detectar, porque quando você recebe um ataque massivo, ele está fazendo barulho. Então, seus sistemas vão gerar um monte de alertas e você vai dedicar uma atenção para aquilo. Agora, acho que o grande paradigma que a gente de segurança tem que quebrar aí para tentar fazer um contraponto nessa guerra é a gente começar a entender melhor do negócio onde a gente está. Então, no nosso caso lá, varejo, negócio de qualquer varejista é comprar e revender. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei lá foi entender como é que era esse processo, quem faz a compra, quem faz a venda, que informação tem ali, quem é que é interessado naquela informação, em que ativos aquela informação está, porque é ali que eu tenho que proteger primeiro. Não é que eu vá proteger só aquilo e o resto dos ativos ou o resto dos sistemas vão ficar à míngua. Não é isso, mas é ali que eu tenho que concentrar os esforços, é ali que eu tenho que olhar com uma lupa, é ali que eu tenho que concentrar os investimentos, e aí fazendo um gancho com um cenário econômico em que vai ser ainda mais desafiador conseguir investimento para segurança nos próximos anos, em virtude do cenário econômico, porque a gente cai naquela outra discussão lá do retorno de investimento em cima de segurança. Então, a gente tem que começar a entender do negócio onde nós estamos inseridos, para entender quem é o nosso atacante, que informação ele busca e onde essa informação está. Que aí você consegue ser seletivo, você consegue saber que determinada máquina que tem aquela informação, determinados períodos do dia, ou do mês, ou do ano, está dentro da rede corporativa, onde eu tenho certos controles, mas tem um período de tempo que ela passa fora, aquela máquina se conecta num hotspot de café, que se conecta numa rede de um hotel ou de um evento, porque essas pessoas têm uma mobilidade e elas também interagem para fora da empresa. Essa informação precisa, de certa forma, circular. Então, por exemplo, quando eu estou lidando com os fornecedores da empresa, de quem a gente compra, tem reuniões externas, tem eventos que acontecem até mesmo dentro do fornecedor. E será que aquela rede Wi-Fi que o fornecedor nos emprestou carinhosamente lá para o meu representante trabalhar de lá de dentro, não tem algum risco às minhas informações? Então, a gente começa a ver o cenário de uma outra forma, e é mais fácil, entre aspas, de direcionar o investimento e atenção para aquilo que é mais crítico. Eu acho que, do passado, a gente ainda traz muito aquela ideia de tentar combater tudo, e não vai dar. Não vai dar. Então, num parque muito grande, você tem milhares e centenas de milhares, talvez, de eventos todo dia. Não dá para analisar tudo. Por mais que você tenha uma ferramenta de CIEM maravilhosa, ainda assim ela vai gerar muito evento e a tua equipe não vai dar conta. Então a gente tem que começar a ser mais seletivo e mais criterioso do que proteger, como proteger e que ameaças afetam efetivamente aquilo. Ótimo, Daniel. Daqui a pouco eu dou direito à réplica para o Tiziano, mas por enquanto ainda não, porque eu quero ouvir a Larissa falar um pouco na área de utilities, um outro cenário, um outro segmento de negócio. Bom, você já tem aí, já polarizou, né? Já. De um lado, Tiziano aí defendendo, né, uma posição mais radical e o Daniel fazendo aí um contraponto em relação ainda a modelos de ataque massivo, que ainda exige uma artilharia básica aí para conter essa modalidade. Queria ouvir aí você
no seu dia a dia, na sua empresa, na sua organização, como é que você está lidando com isso? Muito obrigada, Graça, pelo convite. E aí eu concordo com o Daniel. Hoje nós temos tanto os ataques massivos, que nós conseguimos ver na mídia vários casos, inclusive um citado pelo próprio Daniel, mas também temos casos de ataque direcionados. E com esse cenário de ataque direcionado, a única maneira de proteção é isso que o Gastão comentou. Nós precisamos aumentar a nossa capacidade de visão. E, a partir daí, os sensores tecnológicos nos ajudam bastante. A questão é, uma vez você está com seus sensores tecnológicos, será que o nosso time hoje, o time de TI, está preparado para lidar, para identificar essas ameaças que esses sensores estão detectando? Então, o primeiro ponto importante para esse novo cenário é investir em capacitação do time. E capacitação não só desse time técnico, mas a partir do momento que o perímetro não é mais o perímetro só dentro da empresa, nós temos usuários fora também trabalhando com informações da empresa através de VPN, é importante capacitar o usuário, porque ele acaba sendo a porta de entrada para grande parte das ameaças. E também tem um terceiro ponto que eu gosto muito de falar, que é ter o time de TI capacitado com um plano de respostas a incidentes. Então, você tem vários sensores, você tem vários dispositivos, mas será que você tem um time que saiba o que fazer no momento de uma ameaça? O próprio Gastão comentou, o tempo no momento que você tem um ataque, é muito rápido a fuga da informação. E, uma vez o ataque, o malware lá dentro, quanto tempo as empresas demoram para detectar? Muito. E se você vai fazer uma análise nos logs, dos equipamentos dessas empresas, você muitas vezes identifica que esses equipamentos alarmaram da maneira correta, esses alarmes foram ignorados pelo time de TI porque não tinha capacitação para fazer isso, ou se tinha, não sabia o que fazer com a informação. Demora para responder. Então, eu costumo falar que, nesse cenário de ataque direcionado, você tem que investir na parte de tecnologia, aumentar a sua capacidade de visão. Você tem que investir em treinamento, capacitação do time técnico e dos seus usuários, para que eles acabem não sendo a porta de entrada dessas ameaças. E o terceiro ponto, investir num plano de resposta a incidentes consistente, onde cada um saiba seu papel, o que fazer e treinar, exercitar esse plano de resposta a incidente. Essas são as chaves para a proteção dado esse cenário atual. Excelente, Larissa, você trazer também essa visão da questão da capacitação. Antes de passar de novo para vocês, aí você vai ter a prioridade da palavra, eu queria ouvir esse lado, porque nós já temos aí três perspectivas, né, que tem pontos coincidentes, mas tem visões aí, priorizações diferenciadas, né? E aí eu volto para a nossa pauta e para uma pergunta para embasar essa fala de vocês, que é, alguns especialistas decretaram a morte do antivírus e do firewall. Eu sei que o Gastão, na apresentação dele, falou, não adianta você vir com essa pergunta. Eu pensei, mas eu vou trazer essa pergunta assim. Não adianta doutrinar jornalista, que o jornalista não consegue, ninguém consegue doutrinar jornalista. Então, a gente volta a essa questão de novo. Mas o bom disso, a boa notícia, é que a gente volta a avaliar isso com essa nova perspectiva e até questionar mesmo, até que ponto é necessário e em que medida, com a visão que você defendeu, de uma visão tirando, né, as palavras antivírus, firewall do cenário, mas trazendo a função deles, né? A função que eles exercem, talvez realmente não se tenha como tirar desse modelo. Antes de você falar, Vitor, o que você acha disso? Como é que você vê essas três visões e esse questionamento do futuro dessas soluções de proteção tradicionais de segurança? Bom, boa tarde, Graça. Boa tarde aos colegas que nos assistem. Dá até medo, né? São opiniões diferentes, mas, assim, contextualizando, a gente precisa se situar. Primeiramente, se situar. Parafraseando a juventude, a gente precisa saber qual é a vibe que a gente está. A gente passou pelo computador, né, foi falado inclusive aqui, computador não conectado, computador conectado por cabo, sem cabo, dispositivos móveis. Hoje a gente está vivendo o momento dos wearables, né, dos relógios, dos óculos, sei lá o que mais a gente vai vestir como computação. E a gente precisa saber essa balança, né, da conveniência e da responsabilidade.
Porque a indústria está preparada, eu insisto nisso, a indústria está preparada. A gente está vendo aqui, viu ao longo do evento, produto de prateleira, serviço, especialidade, tem de sobra. Mas a gente precisa mitigar onde está o risco. A conveniência, né? O CIO hoje é o cara bonzinho, né? Quem diria que o CIO ia ser o cara bonzinho? Ele deixa você levar o notebook da empresa para casa, trazer seu celular para a empresa, levar seu dispositivo móvel para as férias, seu filho brinca com ele. O CIO hoje é o cara mais bonzinho do mundo. Quem é o carrancudo? Cavaleiro do Apocalipse. O CSO. Dizem que o CSO se associou ao advogado, ao jurídico. Eles são dos caras do não. E o RH parece que agora se... Do não, pois é, são os caras do não pode nada. Mas imagina a conveniência. O CIO falou que eu posso pegar meu celular, mandar um comando para a cafeteira, que no curso que eu me desloco até ela, o café já está pronto. Que beleza. Se um belo dia você chegar lá, a cafeteira cospe café quente na sua cara. Você vai falar para o colega, quebrei a cafeteira, aquele bicho estava com um demônio no corpo, cuspiu em mim. Por quê? Conveniência, é a internet das coisas. Então, eu acho que, o que a gente precisa fazer? Aonde está a ameaça que a gente está discutindo aqui, que os colegas falaram, o colega na apresentação colocou muito bem. Você é a ameaça, você é o hospedeiro. Não adianta falar de compliance, não adianta falar da palestra e mais palestra, levar todo mundo da empresa, metade vai dormir, metade vai estar no celular falando, o dono da empresa não vai na palestra, ele é o principal, ele não vai. Não, isso não é para mim. Ele usa o celular, dá o celular para o filho faz tudo, insere um monte de ameaça, mas ele não vai na palestra. Então, você é o hospedeiro, você é a ameaça. Então, você tem que começar, já que a DMZ foi decretada morta, acabou a DMZ, acabou o perímetro, você é hoje a sua segurança e você hoje é o seu ponto fraco ao mesmo tempo. Então, acho que a gente começa a sair um pouco da TI para a questão cultural. Quando a gente entender que a gente é o agente da ameaça e a gente também é o agente da defesa, a gente começa a criar um novo conceito e uma nova cultura para essa questão da segurança da informação. Então, eu queria fazer esse equilíbrio entre a responsabilidade e a conveniência para poder calorar o discurso aqui com os colegas. E deixou a resposta da pergunta para o Gassan. Mas é claro. Você falou, você levou tudo para essa questão cultural, até não tem que nós somos agentes da ameaça da defesa, Gassan. Por favor, colega, a bola é sua. Você. Muito fácil, tranquilo. Na verdade, assim, a verdade é que eu acho assim, dizer... Tem dar um exemplo prático do próprio Firewall, né? Dizer que ele vai morrer, se eu perder uma tecnologia tão importante quanto essa, como é que eu vou saber o que está acontecendo? A suspeita do que nós comentamos aqui, a visibilidade, o que está passando. Eu preciso de algo mais inteligente, que pode ser o Firewall isolado ou pode ser o Firewall conectado, com mais inteligências globais, te avisando, mas eu preciso ter essa informação para tomar essa decisão. Então, assim, difícil é que você vai tirá-lo, ou que ele vai deixar de existir. Eu acho que é uma utopia hoje que a gente vem fazendo, que é somar muitas coisas a ele, achar que ele com mais features é melhor. O mais importante é você saber, como você comentou, qual é o modelo de negócio que essa empresa tem. Para o retail, eu não posso parar o business, eu não posso parar o meio de pagamento. Então, vamos isolar aquela rede de uma forma específica, com um sensor específico. Para a indústria, eu não posso parar a produção. Então, vamos isolar o ambiente de produção do ambiente de TI. Tudo isso se faz com ferramentas de firewall, de IPS, cada vez mais avançados. Mas eu não posso simplesmente deixar que eles deixem de existir. O que eu acho que vai acontecer é realmente uma convergência de soluções e que vai fugir do CIEM, vai passar para algo de análise de comportamento. Então, eu suspeito daquilo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Assim, eu sempre uso alguém da plateia como exemplo. Eu não vou usar vocês porque vocês são meus clientes, então eu vou usar o meu colaborador, o Paulinho. O Paulinho nunca faz download às 3 da manhã, quando ele está viajando, né? Então ele nunca tem esse comportamento. Mas se em algum momento eu detecto que a máquina dele começou a propagar via VPN uma atitude específica que ele nunca teve, por mais que ele seja autenticado, válido, reconhecido, isso é uma suspeita de uma possível coisa que está na máquina dele. Então, como é que eu detectei isso? Com um sensor que eu coloquei em algum ponto. Se eu transportar isso para a parte de IoT, imagina um sensor de energia elétrica na sua casa conectado. Imagina um carro conectado. Então, preciso saber o perfil das coisas. E aí eu faço com os sensores mais inteligentes. E só para fechar um pouco essa discussão, acho que esse é o ponto interessante. A gente precisa começar a entender o modelo de negócio e o problema em si, não a consequência dele. Então, quando eu vejo uma mídia falando de ataque do carro, né, hackearam o carro, será que a gente vai acreditar que alguma montadora vai colocar um carro conectado à internet diretamente? Isso não vai acontecer. Ele vai colocar o carro conectado à cloud da montadora e a cloud tem os dados.
O que vai acontecer não é só hackear o carro para manobrar o carro. Alguém vai hackear o carro para chegar à cloud da montadora. E aí sim chegar aos dados da montadora, a lançamento. É isso que vai acontecer. A gente precisa entender um pouco do problema em questão e não só a mídia ao redor, o barulho ao redor. E para fechar, um ponto muito importante essa questão do comportamento é quem mais é culpado hoje, quem é punido pelas empresas é o CEO, na verdade. É o executivo mais importante quando tem algum tipo de ameaça e de ataque. É o CEO. Então, não estou fugindo da pergunta, essa é a verdade. Eu acho que os firewalls e IPS, os antivírus têm que evoluir, precisam evoluir, mas eles precisam ser parte de uma estratégia de visibilidade e de tomada de decisão. Perfeito. Temos alguma pergunta na plateia? No painel anterior, não sei se a pessoa que estava querendo fazer uma pergunta, eu me comprometi que daria o espaço, apesar dos temas serem diferentes, mas temos ali um pedido de uma pergunta naquela fileira ali. Eu só vou perguntar porque eu acho que a indireta foi para mim. A Flávia. Seu nome, a empresa que você Meu nome é atua. Flávia, eu sou gerente de projetos com especialização em Business Partner. E a minha pergunta eu vim da indústria, eu já trabalhei na indústria, já trabalhei num laboratório farmacêutico, poderia ser direcionada para o Tiziano, mas eu acho que qualquer um dos três poderia responder. Eu acho que essa questão que foi comentada sobre a falta de conhecimento e a questão da capacitação, e também fazendo um link com a questão das aplicações, das ferramentas de segurança, eu queria saber como é que vocês entendem, como é que é feito hoje na empresa de vocês a questão da implementação dos projetos. Se é feito por algum especialista que tenha conhecimento não só no negócio, mas também na ferramenta de segurança, porque assim, não adianta a pessoa ter aquele beabá do PMI e não ter pouco conhecimento na indústria, na empresa, no segmento ou no varejo, e também não ter o conhecimento nas aplicativos, de segurança. Eu acho que é bem difícil linkar os dois pontos. Como é que vocês veem isso? Ok, obrigada. Excelente pergunta, Tiziano. Legal. Flávia. Alô? Alô? Flávia, oi, obrigado. Eu valorizo muito a questão do conhecimento e eu acho que, especialmente no mercado brasileiro, isso é um problema. É um problema que a gente que faz gestão de áreas de tecnologia ou de segurança enfrenta bastante a questão. A Larissa trouxe o ponto do monitoramento e é verdade, né? Você conseguir um time que possa fazer uma boa análise de um evento de segurança, correlacionar as coisas, por melhor que esteja o seu CIEM, por melhor que esteja a parametrização de todos os seus logs, etc. e tal, mas você tem um Big Data te ajudando a correlacionar as coisas, é difícil encontrar gente que consiga fazer. E esse é um cenário que não é por causa da mudança do jeito de fazer segurança, mas é um cenário antigo. Desde sempre, a segurança aponta vulnerabilidades graves de sistema, de infraestrutura, que o responsável por manter isso agora não sabe como resolver, né? Quantas vezes a gente já não escutou isso? Chegar lá com a vulnerabilidade e falar, precisa resolver isso aqui. Eu falo, tá bom, então você me diz qual parafuso que eu aperto para resolver isso. Então, é um problema muito difícil. Eu acho que o conhecimento é essencial. Em segurança, muito mais ainda, porque segurança normalmente se apoia em sutilezas técnicas, né? Os problemas de segurança normalmente começam com um comportamento anômalo, seja do usuário, seja do sistema, seja do tráfego, né? Então, sim, quanto melhor o nível de conhecimento, quanto mais bagagem e conhecimento técnico mesmo, o pessoal que trabalha com isso tiver, mais chance de sucesso você tem. Agora a pergunta do antivírus e do Firewall. Você não vai deixar passar, né? Não. Tá bom, olha, Luciano. Graça, eu não acho que morreu. Não morreu, não. Não morreu, não. Eu acho que a gente está vendo uma mudança de paradigma de segurança, mas não morreu. O que aconteceu com o Firewall e com o antivírus é que eles viraram coisa básica.
virou o básico, né? Antigamente se falava de firewall, né, dos endpoints, como um negócio assim, olha, super sofisticado. Virou básico, virou comprar um switch. Você não vive mais sem isso. O que, e lógico, né, a proteção e os controles de perímetro também, né? O meu ponto é meramente que não tem mais valor agregado e cuidar disso, virou commodity, virou básico, né? Então, gente especializada em segurança, especializada em ter aquele pensamento torto que só a gente de segurança tem, de achar a fragilidade ali num negócio que parece um design perfeito, essa capacitação, ela hoje agrega valor para você encontrar coisas diferentes, não mais para gerenciar um firewall, não mais para gerenciar um antivírus. Isso virou commodity. Então, eu acho que morreu enquanto assunto para a gente, mas virou uma coisa básica que a gente nunca mais vai poder deixar de ter. Ok. Temos aqui um pedido de pergunta. Graça. Eu preciso que você... você já está com o micro... Essa luz aqui, às vezes eu não consigo... É que não está funcionando o seu microfone. Eu acho que ela... Agora sim. Quando se diz que a melhor defesa é o ataque, eu pergunto, qual é o melhor ataque? Né? Vamos atacar os hackers? Ou, por outro lado, nós vamos desenvolver um sistema imunológico para a organização como um ser vivo, para que ele possa ser mais resistente aos ataques e ter uma vida mais saudável? Você quer direcionar a sua pergunta? Pode ser para o Daniel. Ela quicando aqui na... Daniel. Obrigado. Você. Tudo bom, Olímpio? Depois tem a hora do cafezinho, aí vocês se entendem. Bom, essa é uma questão que eu já me fiz várias vezes. Essa questão de melhor defesa e um ataque. Eu não concordo. Eu acho que a gente não pode entrar nessa. A gente tem que estar pronto para se defender, sim, mas a nossa defesa tem que ser anular o ataque. E não contra-atacar, e não fazer um ataque ofensivo. Porque se eu entro nessa de começar a atacar meus inimigos para evitar de ser atacado, desvirtua o negócio. Eu vou botar o lobo para cuidar do galinheiro, porque eu vou estar sendo igual ao cara que está me atacando. Exatamente. Então, eu não concordo com esse tipo de ideia, de fazer uma segurança ofensiva, né? Eu atacando efetivamente uma ameaça para mim, porque senão, fazendo uma analogia com a segurança pública de uma forma geral, se todo mundo aqui decidir andar armado para evitar de ser assaltado, vai virar uma guerra civil. E a gente pode transpor essa mesma ideia para o mundo cibernético. Se as empresas decidirem, eu vou começar a atacar para não ser atacado, vai ser empresa atacando empresa sem o mínimo critério se aquele ataque foi legítimo ou se aquela outra empresa está sendo usada para atacar você. Então, tem uma série de questões aí que a gente não pode negligenciar. Isso precisa ser apurado. O que me preocupa um pouco é na palestra hoje do início do dia, falando que a gente está muito carente de uma estrutura governamental para poder apurar esse tipo de coisa. Porque, na minha opinião, se eu estou sofrendo um ataque, eu tenho que anular esse ataque e levar as informações que eu tenho desse ataque para uma autoridade pública tomar as providências. Quando essa autoridade pública não existe, a gente cai em outro problema. Mas eu não concordo que a melhor defesa seja o ataque, não. É interessante a colocação que o Daniel fez, porque, coincidentemente, isso não foi combinado. Quem estava ontem aqui assistiu, a abertura foi feita pelo CDCiber, e o CDCiber, falando pelo Exército, mas também por uma força hoje organizada e que acaba representando um pouco o modelo de defesa cibernética brasileiro, falou exatamente que a palavra é colaboração, não dá. E hoje, coincidentemente, o Mandarino também, na abertura, mostrou as fragilidades de todo o modelo, mas principalmente a fragilidade do ponto de vista de governo, de ter um modelo de defesa e de organização que, obviamente, não concentre só no CDCiber ou numa instituição, mas um modelo que consiga agregar experiência e fazer um modelo de colaboração onde todos possam, de alguma forma, participar. A gente, com certeza, esse tema permeou aqui o nosso evento e eu acho que é muito importante e vai ficar com um dever de casa aí para vocês. Para privilegiar nossa plateia virtual que nos acompanha, eu vou trazer uma pergunta do Flávio Lindenberg. Flávio, você está aí desde ontem comigo, né? Você está mandando pergunta o tempo todo.
Obrigada. Ontem eu trouxe uma pergunta sua, hoje vou trazer de novo. E a sua pergunta, Flávio, coincidentemente, tem a ver com um tema que eu queria trazer aqui para a rodada final, que está na nossa pauta também. Não dá para fugir desse cenário de crise, né? E, como eu falei no início, alguns setores são mais influenciados ou mais atingidos, outros menos, mas existe uma questão importante. Investir em segurança da informação, e a gente já discutiu isso em outros painéis, é sempre um desafio, por aquela questão onde está o ROI, é investimento, é custo, então não é essa a discussão. Mas vamos pensar, levando isso ainda em consideração, levando o momento de crise e trazendo aqui para o nosso painel, onde a gente está avaliando onde investir, a pergunta dele é a seguinte: hoje, com a crise, com os recursos financeiros mais limitados, a tendência das organizações é investir mais em resposta a incidentes do que em prevenção? Cassan, enquanto isso, depois finalizo aqui com vocês e o Vitor. Eu acho que, na verdade, ele vai investir, na minha opinião, ainda em prevenção. Eu acho que, analisando um pouquinho as crises anteriores, 2008, a Cisco como fornecedor, nós percebemos onde a queda em faturamento em todas as linhas de produto, a única linha que cresceu no mercado americano foi segurança. Justamente porque não dá para viver sem ter o ambiente produzindo. Né? Eu não posso... Já é difícil vender. Imagina se eu estiver disponível para vender. Então, eu acho que o que acaba acontecendo é um direcionamento dos recursos a algo que é fundamental ao business hoje, e a dependência do negócio hoje é a tecnologia, e a dependência vai exigir um direcionamento à segurança, e isso vai ser por prevenção. Então, eu acho que isso acaba acontecendo. Eu acho que responder um incidente, está claro para todo mundo aqui, dizendo que não é mais uma resposta, a gente não tem mais, porque a gente já está sob ataque, né? O ataque já está chegando hoje, nesse momento. Então, se eu for responder a cada um, eu vou gastar muito mais. Então, se eu não direcionar investimento, me preparar para o pior e esperar o melhor, eu não tenho como sobreviver na crise. Vitor, o que você acha? Eu sou mais duro que você, eu não tenho cliente. Eu acho o seguinte, tem crise, você é empresário, presta atenção, você vai quebrar, amigo. Você depende da tecnologia da informação, você depende que o teu negócio esteja capilarizado cada vez mais. Você precisa ter gente na rua vendendo, gente atendendo 24 horas por dia. Se você não for criativo, tem que ser criativo, e se você não estiver pronto para se defender desses ataques e não investir em segurança da informação, até quebra. Você quebra, não tem outra escolha. Então, Graça, não é uma questão de escolha, eu vou investir mais na SI ou eu vou investir mais em outro setor da empresa. Nós estamos falando da sobrevivência do negócio. Então, a gente realmente é uma necessidade investir na SI como uma necessidade existencial da própria empresa. É uma visão que eu tenho. Larissa, em tempos de crise... Desculpe, Gassan, te interrompi, você quer fazer alguma observação? Muito rápido. Na verdade, esse é um ponto importantíssimo. Quando eu entrei na Cisco em 2006, me disseram para pequenas empresas, a segurança tem que ser nesse formato. Eu acho que esse é o ponto. Uma pequena e média empresa hoje, se tiver alguma ameaça, ela fecha as portas. Uma grande empresa vai sobreviver. Então, esse investimento é real. Né? Então, assim, não dá para se brincar mais com isso em qualquer tamanho de empresa. Larissa, a pergunta do Flávio foi bem direta em relação ao cenário de crise e a escolha de onde canalizar mais investimento. Sim. Se na prevenção ou na resposta. Então, claro que o ideal é investir em todos, antes, durante, depois, resposta, prevenção, mas se tivesse que fazer uma escolha e canalizar um maior volume de investimento, onde você canalizaria? Você investir na resposta. Óbvio que para você fazer uma resposta adequada, você vai ter que fazer alguns investimentos, vai ter que investir em tecnologia, ou até mesmo investir para você extrair o máximo do que você tem de tecnologia. O que você vê muito é as empresas implementando diversas soluções, mas não explorando todos esses recursos. Época de crise é o momento de você olhar para dentro e falar assim, será que eu estou com todos os meus dispositivos configurados da melhor forma? E buscar maneiras de otimizar a proteção com isso. Isso requer investimento também, pessoas, horas, mas é um investimento de menor esforço do que só tecnologia pura. Ótimo. Tiziano, você, se tivesse que escolher? Eu concordo com a Larissa. Eu acho... não tem como escolher. Você tem que investir um pouquinho em cada um. Crise, por definição, é um momento que você não cresce. Então, é hora de proteger o que você tem.
né? Pior do que não crescer é encolher, é perder. Então, é o momento de proteger o que você tem. É o momento de investir em segurança, é o momento de... E segurança até num sentido mais amplo, né? Não acho que há como escolher entre uma coisa e outra. Se você for só na prevenção e não reagir rápido a um problema, você vai quebrar. É exatamente isso. E se você falar assim, estou prontinho para reagir esse problema acontecer, e você não tem o mínimo de segurança preventiva, vai vir tanto problema de uma vez só que você não vai conseguir reagir. Então, é uma coisa que não vive sem a outra, né? Então, não há muito como escolher. Tem que ter as duas coisas. Todo dia eu escuto falar de uma empresa pequena ou média que caiu um ransomware lá e o cara teve que pagar 15, 13, 10. Eu ouvi uma história faz uma hora, eu escutei uma história dessa. 15, 13 mil reais, uma empresa que fatura um dinheiro pequenininho. Então, é uma coisa, morre, a empresa morre. Numa dessa, a empresa acaba, né, se for pequenininho. Então, não tem como escapar de investir em segurança, de uma maneira geral, segurança pro negócio. Eu não estou falando só de TI, né, mas não tem como você escapar de se proteger no momento de crise, porque é a hora que você não vai conseguir compensar uma perda com outra venda, porque a venda está limitada. Ok. Daniel, varejo é apontado, e principalmente a mídia tem trazido, está sentindo muito fortemente os efeitos da crise, mas também é sempre considerado o setor que, na retomada, é o primeiro a estar aí. Então, num momento como esse, em que se exige mais do varejo, o varejo tem que estar tendo uma resposta, né, mais otimizada e até mais eficiente no momento de crise, como é que fica essa questão de selecionar o investimento? E se você consegue responder um pouco, Flávio, no sentido de em que área ou em que momento se deve investir mais ou menos na questão da segurança? Numa forma geral, eu concordo com a tua opinião. O ideal é sempre investir nos dois, sendo que talvez não seja o ideal 50-50, mas 60% em detecção e reação e 40% em prevenção, porque a ameaça o tempo todo está mudando. Hoje todo mundo está falando de APT, mas se a gente voltar aí, acho que uns 2, 3 anos atrás, APT podia significar qualquer outra coisa, menos um ataque. Então a ameaça está o tempo todo evoluindo. O Mandarim também falou hoje aqui que eles jogam com as peças brancas, eles tomam atitude e a gente está sempre correndo atrás. Então, num momento de crise, sem dúvida nenhuma, eu investiria em detecção. Porque essa detecção, que agora vai detectar uma ameaça específica, ou uma ameaça presente ou mais relevante para a organização, ela também pode ser usada para detectar outras ameaças. E muitas vezes, quando você opta por uma tecnologia para prevenir algum ataque, ela é muito específica. Ela é focada num tipo de ameaça e não abrange várias outras coisas. Então, no momento de crise, logicamente, a detecção é melhor. E aí, somado essa questão do varejo, que, enfim, realmente a gente sente primeiro, tanto o decréscimo quanto a retomada, é ainda mais complicado. Então, a gente tem que ser ainda mais criterioso. De repente, eu vou ter que investir na detecção não de todos os eventos ou em cima de todo o parque, mas eu vou ter que filtrar para poder fazer com que eu chegue numa conta financeira que eu consiga justificar minimamente o investimento disso. Porque não só no varejo, mas qualquer outra empresa de médio a grande porte, quando você chega com um projeto lá, preciso de X reais para fazer uma proteção contra isso, a primeira pergunta que o dono do cheque vai fazer é: legal, quanto é que volta? Como essa solução se paga? E aí a gente, em segurança, fica numa situação bem difícil, porque se tudo der certo, nada acontece. E essa é a boa notícia. Então, eu vou dizer para ele, olha, se você investir isso e a gente conseguir ter sucesso nessa empreitada, tudo vai continuar funcionando como está funcionando agora. E a pergunta que ele faz é: mas se está funcionando agora, por que eu preciso disso? Então, esse é um jogo complicado, e aí quando você põe numa mesa de negociação, onde tem N projetos ali em discussão, e alguns, ou boa parte deles, traz um retorno financeiro a curto prazo, é bem complexo. Então, o desafio para a gente é tentar enxugar para que a nossa conta seja pequena ali naquele bolo, e a gente tem uma chance melhor de pegar uma fatiazinha pequena do bolo. Porque se a gente chegar lá pedindo
uma fatia generosa, a chance de voltar na primeira rodada é muito fácil, muito alta. Graças. Ok, Daniel. Ó, vai ter que ser rapidinho, que minha equipe está aqui puxando minha orelha 5 segundos. virtualmente. Visibilidade, detecção. Tá vendo como compliance já era? Esse é uma boa discussão também. Gente, olha, muito obrigada. Obrigada a vocês que me acompanharam pela internet. Nós temos um último painel de debates, onde nós vamos ter os hackers no divã, e vai ser a oportunidade de a gente conversar um pouquinho com eles e também com os CSOs que estarão aqui no palco e na plateia, porque eu conto com a presença de vocês no nosso próximo painel. Obrigada e uma salva de palmas para todos que participaram aqui comigo.